Se você estivesse perguntando por que eu demorei tanto pra arrumar essa boneca, eu acho que tá na hora de te contar. Porque a Kishiko salvou a minha vida. E eu sei que parece exagero falar isso de uma boneca, mas quem coleciona sabe que às vezes esses objetos guardam fases inteiras da nossa vida. E a Akishiko virou símbolo de liberdade na minha, pois antes dela chegar, eu tava vivendo aprisionado em um relacionamento extremamente tóxico. Foi o tipo de relação que me apagou aos poucos, sabe? Eu parei de sair, de gravar, de me arrumar. E até as bonecas começaram a perder o brilho pra mim. Winx, Barbie, Monster High, tudo parecia cinza. Eu tava com depressão. E com ansiedade alta e a fobia social diagnosticada, tive que fazer tratamento com psiquiatra. Mas eu não tava conseguindo enxergar felicidade em mais nada. E no meio disso tudo começou a acontecer uma coisa muito estranha. Essa pessoa começou a me dar boneca sem parar. No começo parecia carinho, mas depois eu percebi que não era sobre amor, era sobre controle. Ele comprava as bonecas que eu queria antes mesmo que eu pudesse conquistá-las sozinho, muitas das vezes usando o meu próprio cartão. Eu sei que é um absurdo uma pessoa te dar um presente com seu próprio dinheiro, mas se eu recusasse na época, virava um caos emocional. Hoje eu entendo que ele estava invadindo um espaço que era meu, porque colecionar nunca foi só ter bonecas. Pra mim, sempre foi a procura, a conquista, a memória de construir minha coleção aos poucos. Isso é colecionar. Mas eu comecei a olhar para as minhas próprias bonecas e sentir tristeza, porque ele queria ser o centro de tudo. A minha rotina girava em torno dele e eu já não tinha energia mental para fazer mais nada além disso. O ciúme era tão absurdo que ele tinha ciúme até dos meus gatos. E eu acho que uma das cenas que mais representam esse período aconteceu no metrô. A gente tinha saído para eu tentar me distrair, mas ele começou a brigar comigo porque o menino tava olhando pra mim como se fosse culpa minha. Nesse dia, lembro como se fosse ontem. Eu tive uma crise tão forte que o meu corpo simplesmente parou. Eu virei um boneco de pano. Naquele momento eu percebi o quanto eu tava destruído por dentro. Mas mesmo assim, no meio desse inferno, alguma coisa ainda estava tentando me puxar de volta. Na época, eu tinha uma lista de bonecas que queria muito. Dessas listas antigas de colecionador mesmo, sabe? Coisas que eu queria conquistar no meu tempo. Só que ele começou a comprar tudo de uma vez, uma atrás da outra, e aquilo começou a ficar estranho pra todo mundo, pra minha família, pros meus amigos e até pra mim, porque eu sabia que se eu realmente quisesse uma boneca, eu podia conseguir depois. Eu coleciono desde os 13 anos. Eu sei esperar promoção, procurar preço, garimpar. Isso faz parte da graça. Mas naquele momento já não parecia mais um presente, parecia uma forma de me prender. E o pior é que eu já senti isso acontecendo. Eu olhava para as bonecas e eu pensava, um dia essa relação vai acabar e eu vou lembrar exatamente de onde elas vieram. E dito e feito, quando nem mais as bonecas conseguiam salvar a relação, veio a traição. Olha, sinceramente, é uma história inteira por si só. Não quero nem tocar no assunto, mas foi depois disso que aconteceu uma coisa muito importante. Um dia eu tava no shopping com meu melhor amigo Sammy, completamente esgotado emocionalmente. Mas quando a gente entrou numa loja de brinquedos e eu vi o display das Mermaids em promoção, parece bobo falando assim, mas eu lembro exatamente da sensação. Foi como se alguma coisa dentro de mim acordasse pela primeira vez em muito tempo. Até aquele momento eu já não queria mais saber de boneca nenhuma. Tudo parecia vazio, sabe? Mas quando eu vi aquelas sereias, principalmente a Harmonique, eu senti conforto. E era como se meu cérebro lembrasse de quem eu era, antes de tudo ficar escuro. E pouco tempo depois eu comprei a minha primeira Mermaze, a Harmonique, ou melhor dizendo, a Doja. Porque ela me lembra tanto a Doja Cat que eu não tinha outro nome possível pra batizar ela. E a chegada dela foi um evento pra mim. Se você assistiu os meus vídeos antigos das sereias, dá pra perceber na minha voz a felicidade genuína voltando. E eu acho que foi ali que começou o meu resgate. Ela é bonita, fala pra mim. Aí eu abri o olho. Tremendo. Mas quem realmente mudou tudo foi a Georgie. Porque ela foi a primeira boneca que eu escolhi sozinho depois de muito tempo. Eu fui pro shopping sem dinheiro e sem planejar nada. Mas quando eu vi ela, eu senti uma vontade absurda de recuperar uma coisa que eu tinha perdido. A autonomia. Eu escolhi, eu procurei, eu paguei, e isso parece pequeno, mas pra mim significou muito. Porque naquele dia eu me senti vivo de novo. Inclusive, foi nesse mesmo dia que algumas seguidoras me reconheceram pela minha voz, no shopping, e aquilo mexeu muito comigo. Me lembrou que meu conteúdo ainda alcançava pessoas e que ainda existia carinho ali, que ainda existia um eu fora daquele relacionamento.
Eu voltei pra casa renovado, mas infelizmente ainda não tinha conseguido me livrar dele. E aí veio a Kishiko. Sem eu saber, ele pegou meu cartão escondido e comprou ela pra mim. Quando descobri, uma coisa dentro de mim finalmente quebrou. Porque eu percebi que ele tava tentando transformar até as Mermaze em ferramenta de controle. E eu não ia deixar isso acontecer, mas eu não ia mesmo. Já possuído pelo Kishiko, meu amor, eu olhei bem pra cara dele com um tom de imposição e falei: eu sou o único que decide qual boneca entra ou qual boneca sai da minha coleção. E foi ali que tudo acabou. Claro que não foi tão simples assim. Teve manipulação, chantagem, hospital, culpa. Mas depois de muito tempo, eu consegui sair. E ironicamente, a verdadeira Kishiko da minha vida não foi aquela, graças a Deus. Foi outra. Meses depois, eu encontrei uma Kishiko usada no OLX por R$ 90. Toda acabada. Perfeita. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma coisa muito simples: liberdade. Hoje eu olho para as minhas Mermaze e cada uma delas representa uma parte da minha reconstrução. A Harmonique me devolveu a felicidade, a George me devolveu a autonomia e a Kishiko me devolveu a liberdade. E acho que é por isso que eu demorei tanto para arrumar ela. Ela não é só uma boneca, ela é a prova de que eu sobrevivi.